Aeroporto de Congonhas. O mais estiloso e congestionado do Brasil. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Avião. É uma honra ter a sua audiência. Se você gosta de conteúdos relacionados ao mundo da aviação, considere agora deixar um like e se inscrever no canal. O Aeroporto de Congonhas é um aeroporto doméstico brasileiro localizado no município de São Paulo, sendo o segundo mais movimentado do Brasil. O aeródromo fica na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro de Vila Congonhas, nos distritos de Campo Belo e Jabaquara. A distância para o centro da capital é de 10,6 km e para o Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos de 35,6 km. É considerado o aeroporto executivo do Brasil em função do grande número de passageiros que viajam a negócios entre São Paulo e outros grandes centros, como Rio de Janeiro e Brasília. Inaugurado em meados dos anos 1930 em área descampada, logo foi envolvido pela cidade, tornando-se um aeroporto central. Atende a Grande São Paulo com voos domésticos nacionais e regionais para mais de 30 destinos do Brasil. Segundo estatísticas da ANAC de 2014, Congonhas conta com 5 das 20 rotas mais movimentadas do Brasil, incluído a Ponte Aérea Rio-São Paulo, rota mais movimentada do país. Já foi o mais movimentado do país, de 1990 até 2006, quando o acidente com o voo TAM 3054, em julho de 2007, fez com que muitos voos fossem transferidos para outros aeroportos. Hoje é o segundo em número de passageiros e de aeronaves. Opera no limite da capacidade de suas pistas, com 536 voos comerciais por dia, o que equivale a um pouso ou uma decolagem a cada 2 minutos durante seu horário de funcionamento, das 6 horas às 23 horas. O complexo aeroportuário de Congonhas abrange uma área de aproximadamente 1,6 milhão de metros quadrados, contando com 2 pistas com capacidade para até 41 operações por hora, e um terminal de passageiros com capacidade para atender cerca de 6.500 passageiros por hora. A pista principal é equipada com sistemas de pouso por instrumentos ALS e ILS, que permitem operações em condições adversas com segurança, além de reduzir fechamentos por conta de tempo ruim. A característica mais marcante do terminal de passageiros do aeroporto de Congonhas é o piso xadrez, formado por quadrados em placa de granito preto e mármore branco. Esse piso da década de 60 incorporou-se ao terminal e ficou na memória da população, tornando-se a identidade visual do aeroporto. Desde 1920, o aeroporto que atendia a cidade de São Paulo era o Campo de Marte, localizado às margens do rio Tietê, onde as chuvas frequentemente causavam alagamentos. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, as tropas rebeldes ocuparam o Campo de Marte, tornando-o um dos principais alvos das tropas do governo de Getúlio Vargas. Com a derrota paulista, o terreno de 2,1 km² do aeroporto sofreu um bombardeio e passou às mãos da União, que instalou ali a base da aeronáutica. Em 1935, foram feitos estudos pelo governo do estado de São Paulo, com a intenção de prover a São Paulo um aeroporto que não estivesse sujeito às enchentes. No mesmo ano, o interventor federal em São Paulo, Armando de Sales Oliveira, resolveu reanexar o então município de Santo Amaro à capital paulista. A região de Congonhas, que fazia parte de Santo Amaro e foi incorporada ao município de São Paulo, foi então escolhida por suas condições naturais de visibilidade e de drenagem, longe de áreas alagadiças. Na região, entre 1928 e 1932, a Companhia Autoestradas Incorporadora e Construtora S.A. construiu a estrada de ligação entre São Paulo e o município de Santo Amaro, atual Avenida Washington Luiz. Essa companhia era proprietária de um grande terreno entre Santo Amaro e o Ibirapuera e vinha vendendo lotes na área desde 1930. Na década de 1930, quando a cidade de São Paulo tinha 1 milhão de habitantes, a região escolhida para o novo aeroporto foi criticada pelo fato de ser descampada e distante. O nome Congonhas é uma homenagem ao Visconde de Congonhas do Campo, Lucas Antônio Monteiro de Barros, primeiro presidente da província de São Paulo após a independência do Brasil. Congonhas também é o nome de um tipo de erva-mate muito comum em Minas Gerais, na região onde se situa Congonhas do Campo, cidade natal de Monteiro de Barros.
Em 1936, a Autoestradas comprou um grande terreno de um bisneto do Visconde de Congonhas, que era proprietário das terras onde seria construído o aeroporto. Essa construtora planejava urbanizar a região, chamando-a de Vila Congonhas. Com isso, a Autoestradas torna-se a maior interessada na instalação do aeroporto na região e, como forma de pressionar o governo do estado de São Paulo pela escolha do terreno, a companhia, por conta própria, construiu uma pista de terra para pousos e decolagens à margem da estrada de rodagem para Santo Amaro. Em 12 de abril de 1936, pela primeira vez, o campo de aviação da companhia Autoestradas foi utilizado publicamente em caráter experimental. Pilotos consagrados foram convidados para exibir-se e testar as condições de Congonhas para sediar o aeroporto. Em julho de 1936, com a construção de uma segunda pista de terra, companhias de aviação comercial passaram a utilizar o campo à pista de terra, que foi brevemente conhecido como Campo da VASP. Ainda no mesmo ano, no dia 15 de setembro, o governo de São Paulo finalmente adquiriu o terreno depois de chegar a um acordo com a Autoestradas quanto ao preço e o aeroporto passa então a ser denominado oficialmente como Aeroporto de São Paulo, sob a administração da Diretoria da Aviação da Secretaria da Aviação e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Anos 1940, 50 e 60. Em 1940, a Secretaria de Estado dos Negócios e da Aviação estabelece que o aeroporto seria administrado por um representante do governo do Estado de São Paulo. Assim, o Estado investiu sistematicamente em Congonhas, em especial no primeiro período e ao lado da pista, foi construída uma pequena estação de passageiros em linhas Art Deco que funcionou até 1948. Em 1942, tem início estudos de melhorias do aeroporto de São Paulo feitos a pedido da Diretoria da Aviação. Em 1947, começam as obras da primeira grande reforma do aeroporto de São Paulo. Em 1949, as obras de prolongamento da pista principal para 1.865 metros foi concluída. Em 1951, as obras da torre de controle são terminadas. Em 1954, é inaugurado o Pavilhão das Autoridades. Em 1955, o novo terminal de passageiros começou a funcionar. Em 1957, o aeroporto de Congonhas passa a ser o terceiro do mundo em movimento de carga aérea, depois de Londres e Paris. Em 1959, a ala internacional é inaugurada e a ponte aérea Rio-São Paulo, acordo firmado entre as companhias Varig, VASP e Cruzeiro do Sul que operavam os Convair 240, Scandi e Convair 340, respectivamente. Na ligação aérea entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo começa a funcionar. Em 1962, tem a implantação do primeiro serviço de radar. Em 1968, é criada a Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional, PAI, pelo Ministério da Aeronáutica Brasileiro com finalidade de construir simultaneamente 2 aeroportos de primeira classe internacional, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, sendo que o eixo Rio-São Paulo concentrava 90% do tráfego internacional do Brasil. A importância desses novos aeroportos é oferecer uma nova infraestrutura aeroportuária de que demandavam os grandes aviões intercontinentais que vinham sendo lançados. Em 1968, tem início a expansão comercial e residencial na região próxima ao aeroporto, com o surgimento de bairros populosos em seu entorno. Anos 1970, 80 e 90. Em 1975, investimentos necessários para a modernização do aeroporto de Congonhas começaram a ser feitos, começando pela reforma do terminal de passageiros. Em 1976, por determinação do DAC, o aeroporto passa a funcionar somente das 6 horas às 23 horas, atendendo reivindicação dos moradores da vizinhança, que há anos reclamavam do barulho. Em 1977, 4,5 milhões de passageiros passam pelo aeroporto de Congonhas e é inaugurado, em junho, o sistema de pouso por instrumento ILS, Instrument Landing System. Em 1978, o terminal de cargas, TECA, de Congonhas passou a ser administrado pela Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, criada em 1973 e vinculada ao Ministério da Aeronáutica. Em 1979, a reforma do terminal de passageiros é concluída.
Em 1981, a administração do aeroporto de Congonhas passou para a Infraero, que começou a fazer uma série de reformas visando elevar a eficiência operacional do aeroporto. A reforma incluiu a instalação do sistema de esteiras rolantes nas alas de desembarque, ampliação da pista principal para 1934 metros de extensão, ampliação da cabeceira 16 da pista, hoje 17, a fim de agilizar as manobras das aeronaves maiores, como o Boeing 727, construção de armazéns no Teca, adaptação e construção de sala para ponte aérea, marquises para pontos de táxis, entre outras melhorias. Em 1985, ocorre a transferência dos voos internacionais e domésticos para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ficando apenas voos regionais e os voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo em Congonhas. A partir de então, o aeroporto passou por anos de ociosidade em seu terminal de passageiros. O fator preponderante para a mudança do status de Congonhas na virada entre os anos 80 e 90 é o Fokker 100. A TAM Linhas Aéreas, que até então era uma pequena empresa de voos regionais, compra e começa a operar uma grande quantidade desse avião que, por ser extremamente moderno e silencioso para sua época, não tinha as restrições de tamanho e ruídos existentes para outros jatos como o 737-200. Ainda no início dos anos 90, a TAM começa a fazer voos entre Congonhas e Santos Dumont com os Fokker 100 basicamente ficando com a maioria dos passageiros que anteriormente só poderiam embarcar nos turbohélices da ponte aérea. A TAM com os F-100 foi se tornando uma gigante do mercado. Em 1990, o aeroporto de Congonhas volta a receber voos domésticos e passa a ser o aeroporto mais movimentado do país. Em 1991, por determinação do Departamento de Aviação Civil, DAC, os aviões turbohélices Lockheed Electra II foram substituídos por aviões turbojatos mais modernos na ponte aérea Rio-São Paulo. Em 1992, é publicada a portaria do Ministério da Aeronáutica, que autorizou a reativação dos voos internacionais no aeroporto de Congonhas, suspensos desde 1985, com aeronaves com porte do Boeing 737, com capacidade de 130 passageiros. No mesmo ano, é inaugurada a nova sala de embarque para a ponte aérea Rio-São Paulo e anúncio de obras de reestruturação para atender o aumento dos voos regionais e a intensificação de movimento nas pontes para Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, que incluíram a transferência dos balcões de check-in para a ala norte, com um design em combinação com um piso em forma de tabuleiro de xadrez. Em outubro de 1995 foi feita a implantação do Sistema X4000, um novo equipamento desenvolvido do Brasil, que permitia uma melhor visibilidade das aeronaves no espaço da cidade e um controle mais rigoroso de cada área. Ainda em 1995, o aeroporto de Congonhas bateu seu recorde de pousos e decolagens 154.697 e superou Guarulhos no tráfego aéreo, sendo o aeroporto mais rentável para a Infraero na época. Em 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 da TAM, matrícula PTMRK, decolou do aeroporto de Congonhas com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Problemas técnicos fizeram com que o avião perdesse sustentação, levando à queda da aeronave que atingiu 8 casas no bairro Jabaquara, matando 3 pessoas em solo e todos os 96 ocupantes do avião. Com a saturação da capacidade operacional do aeroporto, foi adotado o sistema de slots em Congonhas. Anos 2000. Em 2002, a Infraero anunciou uma série de obras em Congonhas para adequar o aeroporto ao tráfego de 12 milhões de passageiros por ano. As obras tiveram início em maio de 2003 e foram divididas em 2 etapas. A primeira fase contou com a reformulação da área de embarque e desembarque, com a construção de um conector com 8 pontes de embarque, que ficou pronta em 15 de agosto de 2004, além do edifício garagem com um total de 3.400 vagas, obra concluída em dezembro de 2005. A segunda fase teve as obras iniciadas em outubro de 2004 e contou com a ampliação do conector com o acréscimo de mais 4 pontes de embarque, totalizando as 12 pontes atuais, a reforma do terminal de passageiros, a readequação do sistema viário de embarque e desembarque de passageiros, a readequação dos pátios de estacionamento de aeronaves e o recapeamento da pista de pouso auxiliar. Em 22 de março de 2006, um Boeing 737 da companhia BR derrapou na pista 35, e por pouco, não caiu na Avenida Washington Luiz. A empresa culpou o aeroporto pelo acúmulo de borracha de pneu na pista.
No dia 17 de julho de 2007, ocorreu o maior acidente da história de Congonhas e da aviação brasileira. Um Airbus A320 da TAM, vindo do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, teve problemas de frenagem ao pousar na pista principal, fazendo com que o avião não conseguisse parar. No final da pista, a aeronave fez uma curva, passando por cima da Avenida Washington Luiz e colidindo com um prédio da própria TAM, do outro lado da avenida. 199 pessoas morreram. Outras 13 pessoas em solo ficaram feridas. Na época, o aeroporto de Congonhas era o mais movimentado do país, recebendo no ano de 2006 18,8 milhões de passageiros, 50% acima de sua capacidade operacional. O acidente fez com que o governo brasileiro limitasse o percurso dos voos que tem o aeroporto com destino ou origem a 1.000 km e proibisse que o aeroporto fosse usado para escalas e conexões, essa proibição vigorando até 6 de março de 2008. As autoridades determinaram a redução do número de pousos e decolagens em Congonhas, levando as companhias a transferir parte de seus voos para outros aeroportos. Em 2008, por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto deixa de operar voos internacionais da aviação executiva e passou a se chamar oficialmente Aeroporto de São Paulo Congonhas. No mesmo ano, um bimotor com um passageiro, piloto e copiloto tentou arremeter o pouso, mas derrapou na pista, quase caindo na Avenida Washington Luiz. O nariz do avião bateu no muro que separa o aeroporto da avenida. Ninguém se feriu, mas o aeroporto permaneceu algumas horas fechado para pousos e decolagens. Anos 2010. Em 11 de novembro de 2012, um jato executivo Cessna 525B de prefixo PRMRG, que vinha de Florianópolis e pousou na pista auxiliar, ainda que adequada, não conseguiu parar, ultrapassou a pista e caiu em um terreno entre o aeroporto e a Avenida dos Bandeirantes. Os passageiros sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. O acidente trouxe de volta a dúvida sobre a segurança do aeroporto de Congonhas, sobre a qualidade técnica dos pilotos que usam aquele aeroporto e sobre as instituições regulatórias como a ANAC e o DECIA. Em 2013, o aeroporto de Congonhas ganhou 2 prêmios Boa Viagem, oferecidos pela Secretaria de Aviação Civil e pela Embratur, nas categorias Melhor Check-in e Melhor Inspeção de Segurança durante os Jogos da Copa das Confederações. Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, o aeroporto de Congonhas voltou a ultrapassar a marca de 18 milhões de passageiros, marca alcançada em 2006, e reduzida após o acidente da TAM em 2007, porém com um número menor de pousos e decolagens. Em 2015, a Agência Nacional de Aviação Civil derrubou em dezembro uma restrição, em vigor desde 2007, que limitava a uma distância de 1.500 km em linha reta os voos a partir do aeroporto, o terceiro maior do país em número de passageiros. Segundo a ANAC, não havia razão técnica ou econômica que justificasse manter a restrição. A intenção foi permitir ampliar a oferta. A modificação era um pedido constante das empresas. A regra havia sido criada pela ANAC após o acidente com o Airbus da TAM em 2007, para reduzir o uso do aeroporto. Na ocasião, 199 pessoas morreram. Outras 2 medidas foram adotadas, ambas em vigor. Uma delas reduziu os pousos e decolagens. Congonhas chegou a ter 50 movimentos hora, hoje são 34. A outra foi não usar a pista auxiliar para voos comerciais. Anos 2020. Até o início de 2024, o aeroporto era de administração pública, controlado pela estatal Infraero. Em 2022, como parte do plano de extinção da Infraero, o aeroporto, mantido por anos em mãos da administração pública, foi finalmente entregue à iniciativa privada, para a espanhola AENA Internacional. A mesma que comprou vários aeroportos no nordeste do país, como o caso do Aeroporto Internacional de Recife, Aracaju e João Pessoa. Já foram anunciadas as obras do aeroporto de Congonhas para serem finalizadas até 2028. Trata-se de um novo terminal de embarque e desembarque, com pier, novas posições remotas de aeronaves e a desativação do terminal atual de embarque. E então? Gostou de conhecer melhor o aeroporto de Congonhas? Deixe nos comentários a sua opinião. E nos diga sobre qual aeroporto, avião ou personalidade você quer saber. Não esqueça de deixar a curtida para fortalecer o canal. Até mais!